o corpo tem a ver com as emoções? Ju, tem tudo a ver, né? Eu até fui buscar a origem da palavra emoções, e aí, para minha surpresa, ela significa... a origem dela vem do latim emovere, que é trazer de dentro para fora. Então, né, externar. E o exercício físico, a atividade física, a nossa expressão física, ela tem tudo a ver com externar as nossas expressões, né? Para cronificação. Para cronificação. Então, assim, o que a genética diz da dor? A gente tem algum gene específico que tem um, que tem outros, que produz mais dor, que um vai sentir mais? Sim. Tem? Sim, a gente tem uns genes específicos, eu não vou saber te detalhar bem agora, mas a gente tem alguns genes que eles têm uma produção de algumas proteínas mais específicas, e aí isso acaba sensibilizando uma via, que a gente diz que é uma via nociceptiva, né? Nociceptiva. Que daí são aquelas vias que estão conduzindo informação dos meus tecidos, que estão processando essas informações, e depois que a pessoa passa por um trauma, passa por um entorse, tornozelo, passa às vezes por um abuso emocional, né? Algum conflito, alguma coisa que acontece, isso dispara. E aí todas essas ameaças, isso é interpretado como dor. O que o luto antecipatório permite? Até para quem tá sofrendo, né? Até para quem vai morrer, quanto para familiares e amigos. Despedidas, né? Existem familiares que querem se reconciliar nessa hora. Muitas vezes a pessoa que vai vir a falecer, ela quer realizar um último pedido, né? Os hospitais, assim, eu costumo dizer que a parede dos hospitais vem muita despedida, muita reconciliação, né? Existe aquela regra, e aí não é tanto da minha alçada, então eu não vou confirmar, mas até questão de desejo, né? Quais são os teus últimos desejos? O que tu gostaria de realizar antes de vir a falecer? Enfim, então tudo isso é escutado, tanto da parte de quem vai vir a falecer, quanto da rede de apoio. E isso é super importante, assim, para essa passagem, né? Que é a vergonha, né? Por que a gente fala que a vergonha é o contrário da autocompaixão, né? Perfeito. Porque na vergonha tem o isolamento, né? Quando a gente sente vergonha, a gente fica o quê? Sim. Como é que é a nossa expressão corporal, né? Sim, a gente se encolhe. Se diminuir, ficar num buraquinho, né? A vergonha, ela tá muito associada com autocriticismo, né? E se tem uma ideia que eu falhei, logo eu não sou digno de ser reconhecido, eu não sou digno de ser amado, eu não sou digno de... enfim, ter coisas boas, né? Então, pode parecer um pouco exagerado, né? Um dramalhão eu falando sobre isso, mas é como a pessoa se sente. E ela não tem controle sobre isso, né? Então, a vergonha, ela traz muito esse peso. É muito difícil quando a gente quer que alguma coisa vire um hábito, né? Essa questão do hábito e tu ter que fazer, né, seguido, tipo, isso às vezes é complicado para as pessoas. Para todo mundo, né? A gente, às vezes, sempre... vou tentar dormir mais cedo, né? E até tu conseguir colocar aquilo na rotina. A questão é por que algumas pessoas acabam... Mas para que ela quer mudar o hábito? Daí possibilita esse aprofundamento, né? Por que ela quer mudar esse hábito? O que tá enraizado aí, né? Exatamente. E por que às vezes ela é tão resistente também em mudar? Todo mundo é resistente à mudança. O nosso cérebro é muito resistente. Né? E algumas pessoas a gente vê que é bem mais, assim, né? Tanto que essa minha paciente, né, que eu dei o exemplo... Michele, porque eu não posso deixar de comer, eu não vou deixar de comer. Nesse momento, pelo menos, ela não vai deixar de comer. Não, ela não quer. Mas ao mesmo... E é tão interessante isso que a pessoa não se dá conta que isso tá fazendo mal pra ela. Será que ela não se dá conta? Ela se dá conta, mas eu acho que ela não quer se dar conta. Sim. Eu acho que a sexualidade, né? Eu acho que não vai pelo mesmo caminho, sabe? Eu acho que para os pais é mais difícil do que para eles. Isso que tu estava falando, eles são muito o autista ou a pessoa, enfim, que esteja dentro do transtorno autista, são muito objetivos, né? Simples e literais. Eu gosto, eu não gosto assim. Eu acho que não vai ser um problema para eles. Isso não me deixa feliz, né?
Acho que não vai ser... Eles são mais objetivos, assim, nas suas colocações, né? E que a gente possa ajudar as pessoas, né? Continuar ajudando as pessoas nesse processo. Maravilha. E o pessoal, se ficar com alguma dúvida, eles podem ainda colocar nos comentários dúvidas que ficaram e contar, de repente, nos comentários qual é o maior medo que a pessoa está tendo. Que talvez tenha algum medo que a gente não tenha citado aqui. Claro. E ela pode comentar ali nos comentários e de repente a gente abordar isso em algum novo episódio sobre outros medos revelados que ainda precisam ser desmistificados. Mindfulness é meditação ou não é meditação? Que é uma pergunta. Ou primeiro assim, é uma discussão super ampla. O que é mindfulness, né? Eu aprendi com vocês, né, que mindfulness, né, é consciência, né? É consciência, é lucidez do que está acontecendo agora, né? E mindfulness é meditação ou não é? Dependendo do contexto que ele está inserido, né? Então, é uma discussão ampla e boa. É uma discussão ampla e boa. A gente gosta muito dessa pesquisadora que é a Ellen Langer. Sim. E ela traz essa abordagem que para nós nos afeta demais, que é pensar que mindfulness é uma habilidade neurocognitiva, humana. Meditação é um complexo conjunto de possibilidades de práticas contemplativas, transcendentais. A gente foge, né, e controla para não entrar, porque é muito dolorido, né, entrar em contato com essas emoções, né, de perda, né. Pro pessoal entender um pouco mais, assim, é difícil ir aos poucos, né, que a gente faz isso, né. E quando tem uma resistência ali na terapia, ou como é que a gente pode fazer, assim, para ajudar essas pessoas? Pensando que estamos em um contexto clínico e que eu estou acompanhando alguém em sua dor, a primeira coisa que precisamos entender é que a velocidade dela é muito diferente do que eu esperaria, o que eu gostaria. Então eu tenho que ser muito respeituoso com a velocidade em que ela está manejando e lidando com sua perda. Sim. Então nós precisamos ter a curiosidade para saber o que está acontecendo. Precisamos estar muito atentos sobre qual é a necessidade, porque com o luto não dá para fazer um plano daqui a 6 meses. O que fazia sentido nessa sessão, na próxima provavelmente tem outra necessidade. Sim. Então nós precisamos estar muito mais abertos a descobrir qual seria a necessidade desse paciente, e a partir de identificar essa necessidade relacionada com o luto, é ver como ajudamos a que ele consiga responder a essa necessidade, como nós também podemos ajudá-lo, acompanhá-lo nesse processo. E puxando para o meu lado, acho que tem muito a ver com a construção de um self, né? Sim. E como as redes sociais hoje em dia acabam um pouco atrapalhando isso, né? Também a construção de uma confiança, né? De quem é o ser humano hoje em dia. Eu acho que a nossa cultura, ela tá mudando bastante, né? E é muita valorização de uma pessoa forte, gigante. Sim, ou muito magra, né? Ou muito magra, esbelta. Sim. E eu vejo que tem muita questão do imediatismo também, né? As pessoas querem tudo muito rápido, né? Não querem ir lá ganhar músculo da forma natural, né? Que é demorado, que vai levar anos. Demora, né? Não é assim, tipo, tu vai lá 1 mês e tu vai estar musculoso. Não funciona assim, né? Porque gera frustração pensar dessa forma, né? Se alimentar, comer, não precisa ser algo sofrido, né? A gente não precisa medir o nosso valor pela balança, ou pela nossa forma, né? A gente iria um pouco nessa linha, assim, que, enfim, pode ser uma relação amigável. Inclusive com a gente mesma, também, né? Com a gente mesmo, principalmente. Né? Como a gente falava antes, a forma como a gente se relaciona com o que a gente come é o mais importante. Sim. A forma como a gente escolhe né, um alimento e o que ele representa pra gente. Às vezes isso, o que ele representa passa a não existir mais, né? Sim. Então, eu acho que a gente está aqui somando essas questões, né? De quanto que essa forma intuitiva, essa forma de
valores e vozes internas, ela tem que aparecer mais do que as vozes externas, né? Porque comer é um ato que a gente faz, né, em toda a nossa existência enquanto humanidade. O que acontece, ou por que aconteceu que nos últimos tempos isso tem se problematizado? Né? Às vezes as pessoas não têm nenhuma oportunidade de conversar, de trocar uma ideia, e aí cai nessas armadilhas de julgamento, né? No momento que tu não tem um espaço que te acolha para que tu possa fazer teu questionamento, né? Não tem espaço para fazer teu questionamento, não tem espaço para dizer, ai, acho que eu não quero, né? Então esse espaço de debate tem que ser cada vez maior, né? E que a gente consiga acolher as pessoas para que essa escolha seja mais madura, mais sem sofrimento, né? Sim. E acho que a gente tem que falar, porque tem muita mulher que não consegue admitir isso para si mesma, né? Então, quanto mais a gente puder falar que a gente pode escolher, né? Não tem certo e errado ter filho. Isso que eu acho bem importante, que assim, não minimizar mesmo o puerpério, porque é muita transformação. E, por exemplo, eu não fiz esse acompanhamento, né? E eu não sabia, enfim, e eu acho que, inclusive, eu tive uma hiperlactação também. Hoje, eu acho que eu tive, com certeza, assim. Então, foi bem trabalhoso essa questão da amamentação, é um estranhamento, mas, né, tipo, tá ali e só vai. E aí complementa tudo com todas as outras transformações que estão acontecendo junto, porque daí tem a amamentação, tem a falta de sono, que pra mim, esse combo, hormônio, falta de sono, daqui a pouco uma amamentação que vai dar algum probleminha ali, que tu pode resolver, mas que, né, tipo, até pegar bem, o bebê pegar bem. E os hormônios, já falei, né? Olha, já me perdi. É isso que acontece com as mães, entendeu? É isso, entendeu? Tu já esqueceu o que tá. Né? Então, acho que é muito importante nós mesmos, como profissionais, tomar o devido cuidado, até com essas adivinhações, com essas situações que podem colocar aí até em risco. Muitas vezes a pessoa pode ser um pouco mais suscetível e daqui a pouco tá levando muito a sério alguma previsão, alguma tendência, e isso é perigosíssimo. Sim. Isso sugestiona a pessoa, dependendo do quanto a pessoa pode ser um pouco mais sensível, um pouco mais sugestionável. Então, acho que como qualquer profissional que atua, né, nessa área de desenvolvimento, autoconhecimento, como é importante a gente, de novo, voltar para aquela palavrinha da responsabilidade. Isso é fundamental sempre. A gente vai ter bons e profissionais bons e ruins em todas as áreas. E independente da ferramenta, né, a gente precisa, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, assim, quanto é importante a gente se cercar dessas técnicas, mas a gente ter muita responsabilidade com o que a gente tá fazendo. Sim. Muita. Eu lembro que eu tava grávida e eu pensando, não, agora eu vou tirar licença. Nunca é como a gente imagina, vai ser no verão, né? eu vou botar a bebê no carrinho e vou sair fazendo caminhada. Não conseguimos tirar a criança de dentro de casa, não conseguimos botar a Marcela começou a andar de carrinho agora, faz uns 3 meses, mais ou menos, ela tinha quase 1 ano. Porque antes ela só queria colo, ela não queria. A gente botava ela no carrinho, ela chorava. A gente botava ela no bebê conforto, ela chorava porque ela só queria colo. Né? Então tem toda uma questão de necessidade emocional. Mas é exatamente isso. A gente acha que vai ser uma coisa e é completamente diferente. E todo mundo diz, ai, porque no início tu vai conseguir fazer um monte de coisa. Porque eles dormem um monte. Aonde? Então tu vai conseguir, assim, tipo, fazer várias coisas. Eu tinha uma ideia, então acho que eu vou conseguir fazer as coisas do doutorado. Tipo, eu vou botar ele a dormir e vou fazer. E daí eu pensei assim, gente, eu não consigo ir no banheiro. Como é que eu vou fazer as coisas do doutorado? O que mais mudou na vida de vocês? Eu acho que eu comecei a... Uma lista? Porque sempre tem aquela frase, os homens quando têm filhos, eles mudam. Mas como é isso na prática, né? Porque não é só pegar e... pode acontecer, né, de sentir um sentimento de responsabilidade. Eu acho que você tem que ver na prática também, né? Acho que o sentimento de responsabilidade, o se preocupar em cuidar, porque eu não sabia, pai de primeira viagem, então novo, teoricamente, e tentar ser um bom exemplo, fazer o melhor,
Que mais? É muita coisa. Aqui a gente se preocupa muito. Hoje em dia, meu Deus, eu não sei o que eu... Ele é em primeiro lugar pra tudo, assim. Então, o que mais, assim... Pra mim é muito... Eu acho que uma construção de mudanças ali dos Não, casamentos. foram muitas né, mudanças, assim. Do primeiro, eu lembro que eu tive um peso de responsabilidade muito grande. Porque eu sabia que era um ser que dependia de mim completamente. Do segundo foi um outro momento, né? Mas tem uma mudança. É que eu acho que, assim, do primeiro foi esse senso de responsabilidade, teve mudança, teve uma evolução. Depois disso, veio um outro momento da vida, com uma outra pessoa. Porque daí é uma outra situação, porque tu já passou esse primeiro choque de pai pela primeira vez, né?